Boa noite a todos. 14 de novembro, Dia Nacional da Alfabetização. 14 de novembro é marcado pelo Dia Nacional da Alfabetização, que celebra a importância fundamental da alfabetização para a vida dos seres humanos. A não aprendizagem da leitura e da escrita até os 7 anos de idade fere direitos e compromete a trajetória das crianças, enquanto estudantes e cidadãs. A data foi instituída em 1966 e é celebrada em referência ao Decreto número 19.402, de 14 de novembro de 1930. Esse decreto foi o responsável pela criação do Ministério dos Negócios da Educação e da Saúde Pública, atualmente conhecido como Ministério da Educação, o MEC. Por sua vez, a Secretaria Municipal de Educação de Itabira tem como meta oferecer uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade a 100% dos alunos por ela atendida. Sendo assim, a SME, por meio da Subsecretaria de Educação Básica, tem desenvolvido ações efetivas a fim de garantir a alfabetização no tempo certo. Dentre as ações, a formação continuada de professores é condição essencial para que haja no processo de ensino e de aprendizagem das habilidades alusivas à escrita e à leitura. Quero destacar aqui o seu importante papel, prezado professor, prezada professora, como agentes da educação. Cabe a vocês a brilhante missão de promover a verdadeira transformação em nossos alunos por meio da alfabetização. Para ratificar a importância dos estudos e do preparo docente em relação às estratégias de ensino que potencializam o processo de alfabetização, a SME realiza no período de 18 a 22 de novembro a segunda semana da alfabetização. Materiais de estudo foram disponibilizados com o intuito de servir como auxílio para análise, reflexão da prática e troca de experiências entre os pares. Encerro minha fala com os votos de uma semana de muito estudo, muito aprendizado e reflexão para todos. Boa noite. Mediante o trabalho sério comprometido, a Secretaria Municipal de Educação vem desenvolvendo atividades relativas ao processo de alfabetização que possui como meta maior a alfabetização no tempo certo, ou seja, até os 7 anos. Direcionando esforços nesse sentido, todo docente da rede municipal é convidado a tomar lugar junto conosco para que o ensino da leitura e da escrita aconteça em nossas escolas de maneira efetiva. Neste sentido, a Secretaria Municipal de Educação de Itabira promove entre os dias 18 a 22 de setembro uma semana dedicada à alfabetização. Serão realizadas atividades que envolvem ensinamentos da grande Magda Soares, além de uma mesa redonda, com convidadas muito especiais, podcasts e momentos literários. Tudo preparado com muito carinho, na intenção de provocar reflexões e, consequentemente, ações pedagógicas que promovam o aprimoramento do fazer docente vinculado à alfabetização de forma mais completa possível. Para ilustrar o sentimento que nos move, citamos uma frase do saudoso Dom Luciano Mendes a serviço de Mariana. Em certa ocasião, ele disse que o bem vence o mal em amor e que é preciso amar o outro em sua maior necessidade. Trazendo essa fala para a nossa realidade de professores alfabetizadores, nos perguntamos: qual a maior necessidade de uma criança que nasce nesse mundo e possui direitos de estar nele e se desenvolver plenamente? Sem sombra de dúvidas, uma das maiores necessidades, dentre tantas outras, diz respeito à leitura e à escrita. Esse aprendizado abre portas para o mundo. Com essa pequena reflexão, abrimos a Semana da Alfabetização da Rede Municipal de Educação de Itabira. Desejamos que essa semana se configure enquanto oportunidade de sensibilização, aprendizagens para a construção de novos conhecimentos e práticas para o chão da sala de aula. Boa noite, eu sou Josiane Duarte, professora da Rede Municipal de Ensino. Hoje estou aqui na companhia da professora Graça Lima e na companhia da fonoaudióloga Natália. Juntas, nós faremos uma mesa redonda para falar sobre alfabetização. Eu sou uma mulher branca, baixinha, de cabelos longos e negros, sou professora, formada em letras e trabalho com alfabetização e letramento na Secretaria Municipal de Educação de Itabira. Eu sou uma mulher branca,
de cabelos castanhos, olhos castanhos, e sou professora, formada também em letras, com mestrado em estudos linguísticos, e atualmente tenho trabalhado como assessora em escolas da rede municipal, estadual e particular, bem como trabalho em revisão de textos e alunos e pessoas interessadas em desenvolver suas habilidades, suas competências no manejo da língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos loiros, estou usando brincos e uma camisa branca. Sou fonoaudióloga e tenho especialização em linguagem, faço atualmente mestrado em estudos linguísticos e trabalho no SEMAI, Centro Municipal de Apoio Educacional. Nesta noite, nós abriremos essa mesa de debate que tem o tema alfabetização, da relação entre o saber e o aprender. 3 perguntas, 3 questões serão norteadoras do nosso bate-papo hoje, não é isso? Sim. E são essas questões. O saber e o aprender, uma relação pacífica? Qual a visão das famílias sobre a relação saber e aprender? Qual a concepção da escola em relação ao saber e o aprender? Pensando nessas questões norteadoras, né, principalmente nessa primeira, sobre essa dualidade entre o saber e o aprender, há uma relação pacífica, Graça? É interessante a gente observar que quando fomos discutir o tema dessa mesa, Sim. nós pensamos que há 3 termos nesse tema que precisam ser ressignificados. Sim. Primeiro, alfabetização. Segundo, saber. Terceiro, aprender. O fato é que nos acostumamos tanto a usar essas palavras que a força da repetição, elas vão se tornando esvaziadas de sentido. Então, só para dar o pulo inicial, eu vou lembrar aqui a etimologia, ou seja, a origem, de onde vieram essas 3 palavras: alfabetização, saber e aprender. Alfabetização vem da junção de 2 letras do alfabeto grego, alfa e beta. Dessa junção originou-se o jeito nosso de dizer aprender o A, B, C. Essa é a etimologia da palavra. Agora, o conceito vai além da etimologia, né, gente? Sim. O conceito supõe que a aprendizagem, que a alfabetização é um processo de aprendizagem que consiste em ensinar ao aprendiz, ao aluno, o domínio do sistema alfabético da língua. Essa noção tem que estar ligada, não é, ao letramento, Sim. que é a capacidade de o aluno se desenvolver ao longo da escolaridade e ao longo da própria vida, no sentido de lidar, manejar com o código linguístico. Faz uma referência muito grande, né, Graça, a mineira Magda Soares, Sim, né? sim. Que são livros essenciais para o estudo dos professores que se dedicam principalmente à alfabetização, não é isso, Graça? Sim, o livro Alfa Letrar, que eu já tomei conhecimento, que está sendo lido, estudado, discutido na rede municipal de ensino. Sim. Isso é fundamental. E nós estamos aqui também com a nossa amiga e colega fonoaudióloga, que está também trabalhando com os professores nesse sentido, né? No sentido de fazer uma relação entre a apreensão, a aprendizagem do sistema alfabético da língua, né? E que envolve toda a questão da... Principalmente a questão da consciência fonológica, que é trazer para o professor essa compreensão dessa relação da escrita
com a nossa fala. E o professor tem que ficar muito claro isso quando ele vai ensinar para as crianças, então usar dessa relação. Desde a educação infantil, a criança ela precisa começar a compreender, que é um processo de alfabetização que começa lá na educação infantil, da criança começar a ser estimulada na questão da consciência dos sons das palavras, de chamar a atenção dela para esse som dessas palavras, de forma que ela vai relacionando aos poucos com as letras que elas já vão aprendendo e de forma que ela descubra o princípio alfabético, que a Magda Soares fala. A criança, para se alfabetizar, ela tem que descobrir o princípio alfabético, que é exatamente a relação entre letras e sons. E isso começa lá na educação infantil, todo um processo que vai crescendo e aí seguindo aí pelo início ali do fundamental, principalmente primeiro e segundo ano. Vai se solidificando, e aí, consolidando. Né? Sobre essa questão da etimologia, né, Graça? Você nos traz aqui a questão da etimologia da palavra alfabetização. E como seria saber e aprender? Então, o verbo, né, palavra, saber, como tantas outras, né, tem origem na nossa língua mãe, que é a língua latina, né? E quando a gente estuda a etimologia de palavras, por exemplo, a gente encontra o saber, é muito interessante, né? Saber vem do latim sapere, que deu origem a duas palavras, sapere, saber e sabor. Isso aí é uma ponte para a gente entender o que é saber. Saber é ter o sabor das coisas. Sabor no sentido de conhecer. Então, a palavra saber deu origem a várias, por exemplo, sabedoria, sapiência, né? Estudando a evolução humana, né? Tem a fase do Homo sapiens. E é usada essa palavra também em vários sentidos, né? Por exemplo, aquela pessoa sabe muito, aquela pessoa tem muita sabedoria. O que quer dizer, né? Que ela tem o sabor das coisas. Tanto que o saber é empregado também como sabor, sobretudo na literatura. A própria Cecília Meirelles tem um verso em que ela diz assim: esse perfume sabe a vinho. O que é isso, né? Esse perfume tem o gosto, o sabor de vinho. Então, saber é aprender a gostar. É gostar, ter o sabor das coisas. Seria como a pessoa ali, o indivíduo, o sujeito, usar os sentidos para se apropriar. Sim. Perfeito, Josiane. O saber, ele, como diz, ele é mais aprendido pelos sentidos, certo? Então, você tem vários tipos de saberes, né? Saberes objetivos, né? Saberes subjetivos, saber relacional, saber científico, etc. Agora, saber e sabor, vamos guardar isso nos interessa muito na educação, sabe? Se a gente quer que o aluno saiba, a gente tem que oferecer a ele condições de ter o sabor. E talvez aí o despertar do prazer, né? O prazer pelos sentidos, né? Relacionar. Por essa experiência de vivenciar pelos sentidos, né? O Bernard Charlot, que é um sociólogo, não é isso? Ele fala que o sujeito, né? O sujeito ele é um ser desejante. Então, se ele é um ser desejante, o saber passa pelo desejo. Né? O sujeito, que ele fala, sujeito do saber, né? O sujeito, ele é desejante, então ele precisa desse desejo e a gente precisa estar despertando esse desejo nos alunos, que é o sabor, né? É o sabor. E também, né, há vários filósofos nessa linha, né? Por exemplo, tem uma frase muito interessante, que está muito ligada também à educação, que é o seguinte, que nada se aprende que não passe pelos sentidos. Né? Quer dizer, a primeira relação entre o aprendiz e o objeto da aprendizagem se faz
pelos sentidos, né? E, finalmente, a etimologia da palavra aprender, que vem também do latim aprendere, que vai dar origem também a apreender. O que é apreender? Né? É saber tirar de algum estímulo o sumo, de tirar a sua origem mesma, certo? A sua razão de existir. Então, a escola, a gente fala muito em processo de ensino e aprendizagem, né? Sim, sim. De aprendizagem. É um termo, né, próprio dos ambientes educacionais, né, da educação. Quer dizer, o processo de ensino e aprendizagem, esse termo também, né, ele tem uma relação dupla, né? O professor ensina, o aluno aprende, mas o professor também aprende e o aluno também ensina. É uma relação dinâmica, né? Então, mútua, né? Mútua. Então, só voltando ali, só para fechar esse início, nosso tema aqui é alfabetização da relação entre o saber e o aprender, entre o sabor e a apreensão. A apreensão que tem aí uma intencionalidade, né, da parte que apresenta essas informações, essas novas situações que provocam a curiosidade, que provocam o desejo, né? Sim. Eu me sinto até lisonjeada, eu acho que vocês também devem se sentir, por sermos professores e termos a oportunidade de sermos propositivos, provocativos, né? E aguçar a curiosidade. A criança é um sujeito curioso por natureza. O ser humano é curioso por natureza, né? O ser humano nasce para aprender. Nasce para aprender. Isso aí. É. E essa é uma condição humana, uma né? condição humana. O aprender é uma condição humana, né? Também o Charlot traz muito bem isso, né? Graça, quando você nos fala sobre essa questão do saber e do aprender, vivemos na educação, no cenário educacional brasileiro, uma questão muito dura, né, dessa relação. Às vezes percebe-se que estão distantes um do outro. E aí você nos trouxe aqui um cartoon, né, do cartunista Julius Pfeifer, né? Sim. E que é de um personagem que se chama Joel, que é uma criança, e em um diálogo bem interessante com a mãe. Não é isso, Graça? E aí, posso fazer a leitura dele? Pode, mas só para abranger mais a questão do cartoon, né? O cartoon é um gênero textual que lida com imagem, com palavra, e que tem como objetivo sempre fazer uma determinada crítica, fazer uma leitura mais, até bem humorada, mas de forma crítica, de alguma situação da realidade, ou de algum comportamento da sociedade. É muito ligado à educação, à cultura, à ciência. Então, esse cartoon que Jô vai ler tem esse objetivo, né, de fazer uma leitura mais crítica de uma situação educacional. Lembrando que esse cartoon, a publicação que nós vamos ler aqui, ela foi de 1976. Acho que é interessante falarmos disso. Eu vou pegar o nome do livro e depois vou colocá-lo também, né, na edição, vamos pedir para colocar. É um livro de 1976, ou seja, há 48 anos, né? É interessante nós percebermos como esse cartunista nos apresenta essa questão. Joel, a mamãe está me ensinando a soletrar, mas eu não entendia. E ela disse que era muito simples. Joel, G-A-T-O, quer dizer gato. E eu disse, por quê? E ela disse, porque é assim. E eu perguntei por que era assim. E ela disse que Deus queria que fosse assim. E eu perguntei, por que W, X, Y, Z não quer dizer gato? E ela disse que é porque não é assim. E eu disse, por que não, se eu quero que seja assim?
E ela disse que é por causa das regras. E eu disse que as regras são bobas. E G-A-T-O quer dizer gato. É uma regra estúpida e ultrapassada. E W-X-Y-Z quer dizer gato é melhor e mais moderno. E ela disse, não tente reformar o mundo, Joel, ou você será muito infeliz. E eu perguntei por que as regras antigas estão sempre certas e por que as regras novas estão sempre erradas. E ela disse, já fui paciente demais, rapazinho, e agora soletre gato do modo certo, ou irá para a cama uma semana sem ver TV. E eu disse, quem precisava ver TV? E ela disse, deixe de ser malcriado, você precisa de TV. E eu disse, não podemos conversar como duas pessoas civilizadas? E ela disse que eu arranjei essas ideias engraçadas na rua. Ficarei sem TV durante um mês. E eu disse que W-X-Y-Z quer dizer gato. E ninguém me fará mudar de ideia. A, B, C, D, E, F, G quer dizer socorro. Bem, Muito bom. a gente percebe Bom, né? Muito bom. que esse cartoon coloca em destaque várias questões ligadas à nossa língua e ao ensino da língua. Você tem aí uma relação verticalizada entre um adulto, que é o que sabe, e uma criança, que é a que não sabe. Essa relação aí é que vai criar esse conflito. Então, a primeira questão é essa. A relação entre adulto e criança no processo de aprendizagem é uma questão verticalizada, não é isso? Segundo, a criança, que é o aprendiz da língua, ela está na fase dos porquês. Toda criança passa por essa fase, né, gente? Sim, Quer sim. saber o porquê de tudo. Na medida em que a criança quer saber os porquês, porque ela desconfia que esse negócio do sistema da língua é muito estranho. Por que gato é G-A-T-O, né? Que aí tem um conceito de língua. A gente sabe que a língua é um sistema convencional. O sistema de escrita alfabética, né, é uma convenção e é arbitrário, É né? arbitrário. Em outras línguas, gato recebe, cat, né? Outras palavras, outras sons formas. e outras letras, né? Então, a criança percebe isso. E ela questiona, mas o que ela recebe do adulto? Respostas que, ao invés de ajudá-la a pensar, são cerceadoras do pensamento da criança. Perfeito. Né? Cerceiam a curiosidade infantil. E em contrapartida, né, o adulto não percebe o conflito que se instala ali no pensamento dessa criança. Porque quando ela ouve aqui, por exemplo, o Joel, quando ela ouve alguém falando gato, logo ela já imagina, ela tem a imagem do gato, né? Isso. Agora, falar que G-A-T-O é gato, que essas letras representam o gato, é muito complicado para uma criança, né? Então, essa arbitrariedade faz surgir um conflito. Sim. E se o adulto não estiver preparado e atento para esse conflito, ele corta a criança, né? E essa postura da criança em perguntar, né? Isso é importante, a nossa colega depois vai falar aí, a Natália, é importante essa relação da criança com o adulto que ensina. No caso aí é a mãe, né? Mas depois a gente vai ver a questão do professor. Agora, o que vai ficar na cabeça dessa criança com essa relação aí do adulto com ela, né?
que a língua é extremamente difícil, que a língua é extremamente complicada. Isso vai gerar vários preconceitos que acompanham as pessoas a vida inteira. Estou cansada de ouvir as pessoas dizendo: o português é a língua mais difícil do mundo, o português é dificílimo. Tudo isso é mito. E às vezes as pessoas falam assim: não, eu não sei a língua portuguesa, eu não sei direito, português, né? Eu não sei português, né? Então, os preconceitos linguísticos que nós temos hoje, eles vêm muito lá daquela fase inicial da aquisição. E interessante que essa criança aí, ela reluta, ela ainda continua falando: olha, para mim, né, gato ela não teve uma resposta convincente, não então ela continua defendendo bate o a pé. ideia dela. E aí é que a gente percebe que essa fase também dentro da sala de aula, ela acontece, que é escrita inventada, né? É comum nós termos crianças, né, ali na pré-escola, ou até mesmo antes de entrarem na escola, criando escritas, porque percebem essa relação, né, no dia a dia dela, na rotina dela, as pessoas fazendo uso do sistema de escrita e ali criam, né? Nesse momento ela entendeu que se usa letras para escrever. Exato. Esse é um processo da alfabetização. E ele precisa evoluir, que aí é onde chegou na mãe, né? Porque nessa parte que a criança já está usando letras, a partir do momento que ela falou, ela falou com as W, Y, Z, W, não sei o quê, então ela já entendeu que se escreve com letras. Só que aí na hora que ela teve o conflito, e aí ela buscando evoluir ali nas suas hipóteses, ela questiona a mãe, e a mãe não sabe, ela não tem uma formação para poder dar esse retorno para a criança, então ela fala: Deus quis assim, as regras são assim, porque é assim. E tem que ser assim. E essa criança está exatamente naquela fase que a gente chama de pré-silábica, quando a criança já sabe que se escreve com letras, mas ela ainda não descobriu o princípio alfabético, ela está ali caminhando. Ela sabe que se escreve com letras, mas aí ela já precisa de quê? Ela entender que essas letras não é qualquer letra. O que a mãe deveria falar? Não é qualquer letra. Meu filho, a gente usa letras, mas não é qualquer letra. As letras são de acordo com a nossa fala. Elas têm relação com a nossa fala, por isso que não é qualquer letra. Então, essa é a maneira da criança ela evoluir ali do pré-silábico para o nível silábico, né? Então, a criança, ela precisa passar nessa relação. E a mãe não tem condição de fazer isso. E daí a importância da escola, né, nesse momento desse conflito, apresentar a essa criança a forma escrita dessa palavra, né? E é interessante que aí a gente vem com todo o trabalho com pequenos textos, com parlendas, com canções, né? Os livros de literatura, esse acesso dentro da escola com instrumentos em que o sistema da escrita alfabética está sendo usado, propicia familiarização, né? E o enfrentamento desse conflito, levando a criança à compreensão, né? Natália, pode ir. Natália, e ainda dentro dessa questão, a gente vê aqui dois personagens, que é a mãe e filho, né? Uma relação muito próxima, uma relação muito íntima, né? E eu pergunto para você, porque nós já tivemos oportunidade de conversarmos um pouco sobre essa questão, e você nos trouxe situações muito interessantes, né? Quando a gente vem com a segunda questão que norteia essa mesa. Qual a visão das famílias sobre a relação saber e aprender nas escolas? Então, esse texto, ele foi perfeito para uma experiência que eu estou vivenciando. Os pais, né, através do meu mestrado em linguística, esse mestrado, ele não tem como objetivo fazer uma análise, uma avaliação. Não é uma pesquisa do desenvolvimento da fala, não é uma pesquisa do desenvolvimento da alfabetização, é uma pesquisa que eu estou avaliando quando as crianças começam a produzir uma determinada estrutura da língua portuguesa, que a gente chama clivadas. Então, não tem nada a ver com o desenvolvimento da fala nem com a alfabetização. Então, quando eu vou fazer essa pesquisa na escola, eu chamo os pais, explico a pesquisa para eles autorizarem ou não.
Então, depois eu pergunto se eles têm dúvidas. Ok, em relação à pesquisa não tem dúvidas. Mas eu sempre abro, né, espaço para eles falarem em relação à pesquisa o que eles quiserem. E sempre eles falam, eles têm questões sobre a fala, pelo fato de ser fonoaudióloga, e alguns colocam a questão da alfabetização também, principalmente pais de alunos que estão no segundo período da educação infantil. E em relação à alfabetização, eles colocam muito essa questão que essa mãe viveu. Eles não têm entendimento do processo de alfabetização. E nem do conceito de língua, né? De língua, eles não têm. Aprendizagem. De ensino, eles não têm essa questão principalmente do que é esperado para aquela criança naquela fase que ela está. No primeiro período da educação infantil, o que é esperado? No segundo, o que é esperado? Então, a minha experiência foi... Olha, meu filho, ele não, em relação à alfabetização, ele não está escrevendo tudo ainda. E aí, então, mostra essa falta de conhecimento. Mas um pai que me chamou muita atenção, muitos falaram isso. Ele não escreve direito, como se a criança estivesse, ele já está escrevendo com todas as letras, todas as sílabas, de forma... Ortograficamente. Completa ali na educação infantil, imagina. E aí, um pai que me chamou mais atenção ele colocou assim pra mim de uma forma muito natural, na concepção dele. Ele estava fazendo certo, ele estava estimulando a filha dele, se preocupando com o desenvolvimento da filha dele. Ele colocou, olha, eu falo com ela assim, tá horroroso, você escreveu horroroso, tá muito feio. Não, faz de novo, tá horroroso. E ele mesmo falou assim, ela trava e fica parada e eu sei que ela vai chorar. E aí eu olhei pra ele e falei, meu Deus, né? Aí eu tive que explicar pra ele, olha pai, a sua filha, pelo jeito que ela está escrevendo, ela está dentro do esperado para a idade dela. Ela está no processo de alfabetização. Começa lá no primeiro período e vai seguindo. Olha, exemplo, vamos supor que ela está ficando em banana, ela pôs o ba, o a e o a, por exemplo. E ela não colocou todas as letras, então ele achou ruim com ela isso. Eu falei, pai, ela tá perfeita para quem está no segundo período da educação infantil. É um processo. Então, lá no primeiro ano, ela vai dar essa sequência de uma maneira mais formal ainda do que foi na educação infantil. Então, ela vai progredir. Então, ela tem o primeiro ano para se alfabetizar. Então, não faça isso com ela, né? Estimule, fala, parabéns, olha, você já conseguiu fazer isso, vamos ver como escreve a palavra toda? Então, assim, esse pai, nesse momento, eu senti que ele mudou completamente, é como se fosse assim... Uma luz. Uma luz, eu senti, ele mudou o rosto dele, é como se ele tivesse, né, descobriu um conhecimento que ele não tinha, que é o que essa mãe não tinha. É o mesmo, o mesmo dilema é o mesmo, né? O dilema é o mesmo. Essa mãe falou, tem que ser assim, porque é assim. Deus você tem que saber escrever a regra. As regras são assim. Mas ela não soube e fala assim, olha, não é qualquer letra. Tem as letras certas, porque é a fala, a gente tem que relacionar com a nossa fala. Mas ela não tem esse conhecimento, como esse pai não tinha esse conhecimento. Só um minutinho que eu estive com ele, conversando com ele, eu tenho certeza que ele não vai fazer isso mais com ela. Ô Natália, tem uma questão também ligada a isso que você falou. Os pais ficam muito preocupados nessa fase, eles falam assim, né? Meu filho, minha filha, meu filho está escrevendo tudo errado. Sim. Aí introduz no ensino e na aprendizagem da língua portuguesa a noção de erro. Sim. Essa noção de erro vai ser uma tortura a vida fora. Isso a pessoa vai carregando, eu escrevo errado, o erro. Né? E por falta de informação, de conhecimento. Falta mesmo de conhecimento. E isso é uma coisa que aí... E lembrando que esse é um conhecimento, gente, que ele é próprio de professores. Sim. Né? É um conhecimento próprio da escola. Então, a grande questão não tem problema o pai e a mãe não saberem disso, não terem consciência disso. Mas isso evidencia pra gente, esse caso que a Natália nos traz, nos evidencia que é necessário uma ação das escolas. Da escola. Né? Ações da escola no sentido de convidar as famílias
para se apropriarem um pouquinho desse minuto de conversa, por exemplo, que você teve com o pai. 1 minuto, aquela coisa dele entender que é um processo, que cada fase é esperado alguns níveis de desenvolvimento para cada fase. E ela estava dentro da fase. Então, quando aconteceu isso, eu até conversei com a Josiane, né? Falei assim, Josi, olha, uma coisa que eu sempre, assim, eu falo assim, né? Eu sempre tive esse sonho, e quando a gente conversou, essa também, que é como se fosse assim, vamos colocar a Escola de Paz, que é o nome mais conhecido, mas pode ter outro nome, que seria um projeto, algo que a gente pudesse instrumentalizar esses pais, levar conhecimento, ao mesmo tempo que a gente leva conhecimento, a gente tem a escuta ativa, porque é importante. Muito. Escutar esses pais. Naquele momentinho que eu sentei ele com o pai, eu tive uma escuta ativa. Ele me falou, se eu não tivesse sentada, eu nunca ia saber que isso acontecia dentro da casa dele. Então, essa questão da escola, junto com a família, no sentido de trazer conhecimento para a família básico, do desenvolvimento, da aprendizagem dos alunos, o que é esperado em cada fase e como eles podem estimular essas crianças em casa, o que eles podem fazer. Porque muitas vezes é cobrado dos pais que eles não ajudam em casa, mas os pais não sabem como. Não sabem como, porque eles não têm o conhecimento. Como que eles vão ajudar? Eles não são formados, eles não são professores, não são pedagogos. Como que eles vão fazer na intuição? Às vezes dá certo. Aí que entra, né, a questão da linguagem que a escola usa para falar com pais. Geralmente os pais são muito chamados para ver questão de disciplina, de notas, para ver questão de desempenho escolar. E nem sempre também os pais estão abertos a irem à escola. Então a ideia da escola de pais, né? Até a gente já discutiu esse termo, escola, às vezes até afasta os pais, mas traduzindo em miúdo seria criar condições de a escola, os professores explicarem para os pais uma linguagem que eles assimilem, que eles entendem, sabe? Os conteúdos que estão sendo trabalhados e, sobretudo, as estratégias que são usadas para que a criança saibam, tenham o sabor e apreendam o conhecimento. Né? Eu acho que é muito importante a postura da escola, do professor. E é interessante perceber isso também, porque muitas vezes essa inconsciência do que é esse processo de aprendizagem da criança, o que são esses conflitos que a criança... Isso causa uma ansiedade nos pais. Muito. E essa ansiedade, ela é passada para a criança no momento em que ele vai ensinar uma tarefa ou que ele vai acompanhar uma tarefa. É necessário que façamos a seguinte distinção. A parte técnica do processo de alfabetização e letramento é de função da escola, dos professores, de toda a escola. Toda a escola é responsável pelo processo de alfabetização dessa criança. No entanto, a família, conhecendo o que é esse processo, tem como auxiliar essa criança por meio de brincadeiras, por meio das canções, por meio de conversas, né? A aprimorar essa capacidade de reflexão. Porque a língua, a aprendizagem da língua, ela envolve a reflexão. Então, é esse o cuidado que nós devemos ter, né? É comum também vermos professores falando assim, mas eu não vou ficar conversando muito na sala sobre essa questão, que é um momento de oralidade, de oralização na sala de aula, porque o pai vai chegar e achar que eu não estou dando nada na sala. Porque o filho chega em casa e o pai pergunta, o que aconteceu hoje, né, os pais? E o menino fala assim, nós só conversamos. Quando há uma evidenciação do processo e das estratégias, como o Graça bem colocou aqui, os pais compreendem que aquele conversar não era
uma conversa qualquer. Exatamente. Havia uma intencionalidade pedagógica, que é do âmbito da escola. E eu digo isso, um exemplo assim, da fonoaudiologia, que quando eu realizava os atendimentos, e a gente, a fono com criança, a gente trabalha muito com brincadeira e jogos. Mas logo quando começava o atendimento com uma criança, um aluno que era novato, eu chamava os pais e explicava como que era o atendimento. E que por serem crianças eu usava muitos jogos. Mas esses jogos não eram um jogo que eu abria lá, colocava o tabuleiro e ia brincar para passar o tempo, não. Era um jogo escolhido, pensado, com estratégias traçadas e através do jogo. O jogo era um instrumento. Então, não era qualquer brincadeira. Então, por exemplo, aquele jogo eu vou trabalhar aquelas palavras, aquele vocabulário, aquele som daquelas palavras que estão no jogo. Então, os pais, eles entendiam e nunca reclamavam, nunca criticavam. Mas eu sei que tem pais que falam que levam a criança para a fono e ela fica brincando com a fonoaudióloga. Isso aí então, falta é o não saber dos pais, né? Não saber dos pais. Porque agora, no primeiro momento que eu já coloco, explico o porquê da brincadeira do jogo, eles entendem e acabou, não tem mais crítica. Então, da mesma forma, na sala de aula, o brincar com a massinha, o brincar de pular, de não sei o quê, se tem a escola, ela tem esse momento com os pais, de colocar essas questões, os pais vão compreender e estimular em casa. Peraí, vamos comprar uma massinha, porque a massinha é bom para isso. Eu vou cantar, porque é bom para isso. Eu vou brincar de gato Mia, porque é bom para isso. Porque tem toda uma estimulação que vai contribuir para a aprendizagem do aluno. E essa questão que Jô colocou aqui, da questão da linguagem oral e da linguagem escrita, a tradição mostra que sempre houve uma sacralização da língua escrita. Tanto que quando a criança vai para a escola, na cabeça, no imaginário coletivo, ela vai para aprender língua escrita, não é isso? Com essa visão, se desvaloriza a oralidade, que é uma outra variedade da língua, e que é a primeira. A língua escrita, a nossa colega que sabe melhor que eu, que a língua escrita nada mais é do que uma tentativa, não é isso? De transformar em grafemas, letras, os fonemas, os sons da língua. E se a criança não vivencia a experiência da oralidade, como que ela vai descobrir o princípio alfabético, que é a relação entre a oralidade e a escrita? Então ela precisa vivenciar a oralidade e fazendo relação com a escrita para ela descobrir o princípio alfabético. Se fica só nas folhinhas, né? Nas folhinhas, ela vai ter mais dificuldade. E só para fechar aqui, e aí vem os pais, as mães, o adulto, né, que está envolvido no processo, fala assim: nossa, vocês não escreveram nada na aula hoje? Teve nada não, né? Vocês só cantaram? Né? É essa visão. Então a gente tem de trabalhar para interferir ou mudar ou modificar essa imagem que os pais têm de escola. Sabe? Sim, sim. Começa aí. O que é escola? Para que serve escola? Sabe? Muita gente vê a escola como um lugar de castigo mesmo. Ó. Você está precisando de escola, fulano. Ou seja, você está muito rebelde, tem que ir para a escola, né? E eu acho que é interessante, que é pertinente as colocações, porque a Natália nos traz, no caso que ela nos conta, a questão de que é uma criança da educação infantil, né? Sim. E aqui nós acabamos de falar sobre essa importância dessa oralização, sobre a importância da oralidade, né? A língua oral, ela nasce milhões de anos antes do que a escrita, né? A escrita, ela surge a partir de convenções sociais, culturais, históricas, né? De expansão comercial nas primeiras cidades. Então ela surge muito depois. É inerente ao ser humano a partir de a fala, né? Então na educação infantil é necessário nós evidenciarmos isso, que a educação infantil ela não é responsável pelo desenvolvimento da escrita, mas das condições para que ela
tem a aquisição da escrita. Agora, a educação infantil se responsabiliza pelo desenvolvimento da percepção dessa relação entre a fala e a escrita. E trabalhar os sentidos. Exato, a produção de sentido para essas palavras, que ela usa no dia a dia, que ela adquire um novo vocabulário, os sentidos de tocar, de tudo isso. Por isso são campos de experiência, né? E o brincar, a importância do brincar, né? Mas não é um brincar solto, aleatório. É um brincar com intencionalidade pedagógica. A intencionalidade pedagógica, quem a detém é o professor. A criança está ali despertando prazer pelas brincadeiras, né? Então o professor é aquele que sabe o porquê da proposição daquela brincadeira e onde ele quer chegar, né? E a criança, pelos sentidos, vai apreendendo e produzindo esse conhecimento e chega normalmente para o primeiro ano no ensino fundamental bem preparado, né? Com um arcabouço que faz com que esse processo seja muito significativo. Algumas crianças, né? como esse estímulo, as crianças já vão tendo esse trabalho com os sons da fala, ela tem também um convívio com as letras, ela vê palavras escritas. Algumas crianças, pode acontecer, elas podem ir para o primeiro ano até no nível ali silábico. Mas é uma coisa que acontece de forma natural. Ela vai descobrindo através do lúdico. Do ritmo de cada um. Do ritmo de cada um. Sim. Mas ela vai descobrindo através desse sabor, porque é um lúdico, é algo prazeroso, que ela tem contato com o som das palavras, com a escrita, de uma forma prazerosa, e ela vai descobrindo ali. E ela vai evoluindo nas hipóteses dela. Isso. E o que vai ter continuidade lá na frente. E a nossa terceira questão, que nós acabamos abordando aqui, né? Que é essa questão qual é a concepção da escola em relação ao saber e o aprender, né? E conversando, quando nós estávamos conversando sobre esse tema, né? Qual seria o tema que proporíamos aqui? Eu lembrei-me de uma escola aqui da rede municipal. As escolas da rede municipal têm excelentes propostas e executam isso. E algumas se destacam. Uma das escolas municipais aqui de Itabira fez uma proposta uma vez que eu achei interessantíssima. Em um dos sábados letivos fizeram uma amostra para as famílias, né? E as famílias foram até a escola. Acho importante essa questão do acolhimento, a escuta ativa e o acolhimento das famílias, para além de ser só por questões comportamentais, né? E tal. E a proposta dos professores eram de professores de terceiro ano, era que os pais, junto com os filhos, brincassem com os jogos em relação à matemática. Sim. Ou seja, havia exposição de trabalho de aluno, mas havia essa sala com essa proposta. E para nossa surpresa, foi uma das salas que mais teve movimento. Por quê? Estabeleceu-se ali, pelos sentidos, né, um fortalecimento desse vínculo pai, filho, a criança e o pai brincando juntos, jogos que eram usados dentro da sala de aula para o desenvolvimento do raciocínio matemático. Então, assim, acho que é interessante colocarmos isso, porque são estratégias que as escolas podem usar. É uma forma... Não é tanto a mais, né? A escola pode encaixar já na sua rotina, na sua programação, com os pais. Não é que a escola vai fazer mais uma coisa. Não, né? Exato. Consegue adaptar ali na realidade, na sua programação, na sua rotina. Exatamente. Eu acho que isso daria segurança tanto para a escola, né? Porque normalmente a gente fica numa posição que pode causar uma insegurança, porque está sendo, né? O pai está cobrando, mas também dá uma segurança para o pai, fortalece um vínculo com a escola, um vínculo entre a família, né? E penso que temos que
ter estratégias que aproximem essas famílias também da escola. E é o que você bem disse, né, Natália? Deixar claro o que se espera para cada ano que essa criança tem ali de vivências dentro de uma escola, né? Como que eles podem ajudar em casa, de fato. Não só achar que os pais vão ajudar. Esclarecer, né, os pais quanto a certos procedimentos pedagógicos. Certas estratégias que eles podem utilizar. Né? Por que não é de outra forma? Tentar mostrar para os pais que eles podem colaborar, às vezes, até nem falando nada. Sim, Ao invés de ficar falando, né? Ah, você está muito errado, está escrevendo errado, está falando errado, sabe? Sim. Sabe? Deixar a criança fluir, né? As suas competências e habilidades fluírem de uma forma menos conflitiva, porque tem muito conflito nessas coisas, né? Eu vejo a aprendizagem da criança muito como eu sempre imagino uma mesinha com um tripé, aquelas mesinhas com 3 pernas. Então eu penso ali, olha, tem o professor, né? Tem o aluno e tem a família. Qualquer um ali que não receber atenção adequada, a mesa fica manca. Então, eu acho que esse conjunto. Então, a família ela não pode ficar só para questões de reuniões administrativas ou de colocar o que o aluno não está desenvolvendo, mas realmente, às vezes, conhecimento, esse pai com mais conhecimento, ajudar o pai na questão do conhecimento, das estratégias, e o pai não ter medo da escola, né? Porque às vezes pode ser que o pai fique receoso, porque a figura, sim, a figura do professor, né, do especialista da escola é o saber ali dentro, né? E ele chega às vezes receoso, então se cria essa relação mais amigável de transmissão ali, de escutativa, de troca de conhecimentos, o pai ficar mais à vontade de procurar a escola também, quando ele sentir necessidade de alguma dúvida, ele tem alguma dúvida do que fazer, vai lá e procura a escola, mas que ele sinta que ele fique à vontade para isso. Então é uma relação que precisa ser construída. Eu vou te sugerir, você falou do tripé, né? Sim. Eu vou te sugerir mais um pé nessa mesa. Então tá. Então você tem o professor, o pai, os pais, os alunos. Falta um pé aí, que é o objeto do conhecimento. Esse objeto do conhecimento, que é o que se ensina, né? Ele que permeia essas relações. Como se ensina, né? O que se ensina. E essa mesa sua, você pode pôr esse pé nela e colocar o objeto de conhecimento que tem de ser bem conhecido de quem ensina, né? Pelo professor. O professor tem que ter conhecimento do seu objeto de ensino. Exato. E a intencionalidade que a Jo sempre fala, eu gosto. Então, o objeto de ensino tem que ser um pé dessa mesa nossa aí, tá? Que é a questão da linguagem, né? E as escolas municipais, as escolas públicas, gente, todas têm um espaço muito interessante para ser usado também nessas estratégias, que é a biblioteca. As escolas públicas são as melhores bibliotecas que nós temos conhecimento. Eu, pelo menos, falo isso com muito orgulho. Por quê? São livros literários de qualidade, selecionados. E aqui em Itabira, a gente tem que bater palmas para o trabalho que a equipe da biblioteca tem realizado, que as professoras de uso da biblioteca têm realizado, aproximando pelo prazer essas crianças do universo da escrita, do universo literário, né, das palavras e dos sentidos. Então seria, né, uma boa proposta também aproximarmos as famílias, né, desse trabalho literário, né? A literatura, ela para a produção de sentidos, né, para o despertar do prazer,
Não é a literatura em favor da aprendizagem da escrita. Não, não é isso. Mas do prazer de ouvir, de contar, de recontar histórias, favorece muito o desenvolvimento da aprendizagem. Então fica aí também o nosso elogio às colegas que trabalham, né, nas bibliotecas das escolas públicas. E a coordenação também da literatura infantil, infanto-juvenil, na rede municipal, a coordenação executa um trabalho exemplar. Muito bom. Exemplar. Na pessoa da Luana, Delci. É uma equipe, gente. Nós não pecamos nossa alunos, não, porque é uma equipe de peso, né? Eu me lembrei, né, de Luana, Delci também, e as outras, né? Porque durante algum tempo Luana também era coordenadora de bibliotecas, né? Sim. Ela é. Ela ainda é. Ela é uma das, né, componentes. Okay. Mas é isso. Né? Ficamos aqui. Encerramos essa mesa que tava com... Nossa, tava bom, né? Tá. Tava bom, né, Graça? Vamos fazer mais. Encerramos aqui. Mas não quer dizer que não possamos voltar com esse debate. Até outros profissionais também de educação, né? São reflexões que aqui nesse momento é um momento de reflexão. Acho que não tem nada assim, é construção e reflexão. Acho que a ideia principal que a gente quis trazer é isso. Que possamos refletir nessa semana em que comemoramos, né, a Semana da Alfabetização. Uma boa noite para vocês e um bom trabalho. Obrigada a todas as colegas de mesa. Obrigada pelo convite. Obrigada Silvana, que é a nossa professora da rede também. Faz um trabalho maravilhoso, né? Ela é professora de apoio, parabenizo por ela, né? Na presença dela, todas as professoras de apoio da rede. Ela trabalha como professora, mas ela é intérprete de Libras. E agradecemos demais a ela, que se não fosse a participação desses profissionais, nós teríamos muita dificuldade para fazer a inclusão, né? Para trazermos essa nova nova não, porque a linguagem, né, não é não, mas precisávamos de trazer, é uma outra linguagem, mas que harmoniza com as outras. As linguagens são tantas, né? São tantas, isso mesmo. Silvana, obrigada, viu? Muito obrigada. E é isso. Boa noite. Boa noite. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.